Olá, boa tarde. As atividades em um dos canteiros da hidrelétrica Belo Monte, no Pará, estão sendo retomadas hoje. Com a ocupação dos indígenas, as obras ficaram paralisadas durante toda essa semana. Alguns indígenas ainda ocupam o escritório central da obra da hidrelétrica. Eles prometem permanecer no local até terça-feira, quando lideranças dos índios têm reunião com o governo federal em Brasília. O consórcio construtor Belo Monte, responsável pelas obras da usina, informou que os trabalhadores foram convocados para retomar as atividades. Os indígenas concordaram em deixar o canteiro depois que representante do governo federal foi ao local, apresentando a proposta de reunião em 4 de junho. Uma ordem judicial tinha determinado a reintegração de posse do canteiro de obras em 24 horas, mas não foi cumprida. Esta foi a segunda ocupação ocorrida em maio, com centenas de indígenas exigindo a paralisação da construção de usinas nos rios Xingu, Tapajós e Teles Pires, além de consultas prévias aos povos. O Ministério da Educação admitiu hoje que uma pergunta do questionário socioeconômico do Enem 2013 estava inadequada. Trata-se da questão que lista a empregada mensalista entre os itens domésticos. Em comunicado oficial, a pasta afirma que o ministro Aloysio Mercadante vai pedir uma alteração dessa pergunta para garantir o respeito aos trabalhadores domésticos. Os 7.800.000 inscritos da edição deste ano do Enem tiveram de responder a um questionário socioeconômico. A pergunta número 7, você tem em sua residência, exigia que o candidato indicasse se tinha ou não 14 itens, entre eles televisão, máquina de lavar, acesso à internet e empregada mensalista. A pergunta visa determinar a classe social do participante com um sistema de pontos para cada resposta. O questionário é desenvolvido pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que utiliza questões baseadas no critério de classificação econômica do Brasil, da ABEP, Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. Para o ministro Aloysio Mercadante, a questão desrespeita os trabalhadores domésticos. Pois é, esse tipo de prova não é a primeira vez, aliás, que o Enem tem essas situações. Precisa passar por uma avaliação mais criteriosa antes de chegar à mão dos estudantes. Mais um erro aí que complica a seriedade do Enem. Vamos agora às notícias internacionais. O furacão Bárbara, que atingiu o sul do México na quarta-feira, já reduziu a intensidade para uma tempestade tropical. Esse fenômeno já provocou estragos em várias cidades e deixou um saldo de 2 mortos. Uma das cidades mais atingidas pelo furacão foi Oaxaca. Centenas de casas ficaram destruídas e outras ilhadas. Árvores foram arrancadas com a força dos ventos. Dentre os mortos está um turista americano de 61 anos. Autoridades também confirmaram que há cerca de 14 pescadores desaparecidos, 12 deles em Chiapas, sudeste do país. Mesmo com a tempestade tropical, os meteorologistas advertem que os ventos que se deslocam para o nordeste podem chegar a 95 km por hora. A agência alertou a população dos estados de Oaxaca, Guerreiro, Chiapas, Veracruz, Tabasco e Campeche sobre os riscos de intensas chuvas e possíveis inundações. Bárbara foi o primeiro furacão a castigar o México na atual temporada de ciclones na Bacia do Pacífico neste ano. E você confere agora um giro com outras notícias internacionais. O desemprego aumentou na zona do euro e alcançou o recorde histórico de 12,2% em abril, com um total de 19 milhões de desempregados. Em um ano, o número de pessoas sem colocação subiu em 1.644.000 pessoas. 24,4% dos jovens estavam sem emprego em abril. Mais de 1.000 pessoas fizeram uma manifestação em frente ao Banco Central Europeu em Frankfurt, na Alemanha. O grupo critica as políticas de austeridade na zona do euro. No sábado, aniversário de 15 anos do Banco Central Europeu, está prevista a realização de mais manifestações. A blogueira Ioane Sanches voltou para Cuba com projetos no âmbito humano, jornalístico, cívico e tecnológico. Crítica do governo de Havana, ela passou mais de 3 meses em países da América e Europa. Um asteroide 5 vezes maior que um navio transatlântico vai passar hoje a 6 milhões de quilômetros da Terra, uma distância curta em termos astronômicos.
O asteroide, chamado 1998 QE2, atinge nesta sexta-feira o ponto mais próximo da Terra. E vamos falar de esporte agora, porque depois de muita polêmica, o amistoso entre Brasil e Inglaterra foi confirmado para o próximo domingo, no estádio do Maracanã. O jogo havia sido suspenso após um pedido do Ministério Público, que questionou a segurança do estádio. Mas o governo recorreu e apresentou um laudo que garante as condições necessárias para a realização do evento. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou a liminar que suspendia o amistoso entre Brasil e Inglaterra no próximo domingo. A juíza de plantão afirmou no fim da noite de quinta-feira que os órgãos competentes apresentaram laudos técnicos que garantem a realização do evento. O jogo tinha sido cancelado a pedido do Ministério Público Estadual por falta de garantias em relação às condições de segurança. Mas o governo do estado entrou com um recurso e usou um laudo da Polícia Militar que atesta o cumprimento dos padrões. O relatório não havia sido entregue à SUDERJ, Superintendência de Desportos do Estado, por uma falha burocrática. Construído para a primeira Copa do Mundo no Brasil em 1950, o Maracanã passou por uma reforma estimada em mais de R$1 bilhão. As obras no estádio começaram há 2 anos e meio e os operários ainda fazem os retoques finais. A partida deste fim de semana vai ser um evento teste para a Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho. A seleção brasileira, que já está na cidade, treinou pesado quinta-feira na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio. Obrigado pela companhia. Eu volto na próxima edição com mais notícias. Até já!